E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse ranking dinâmico. Pode ser, aqui nesse vídeo eu vou fazer sobre categorias, né, da área de finanças pessoais, mas você pode também fazer sobre vendedores ou qualquer outro tipo de categoria que você quiser fazer. E ele, assim que eu aciono aqui a segmentação de dados, a imagem ela se altera aqui, ó, mostrando os principais, primeiro, segundo e o terceiro colocado aqui em relação à categoria. Tranquilo? Então, fica aí no vídeo. Nós vamos aprender o passo a passo do zero aqui de como criar essas imagens dinâmicas e criar também esse ranking aqui do primeiro, segundo, terceiro colocado aqui em diversos tipos de categoria. Iniciando aqui a planilha, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos definir da onde que vai sair as informações para montar o ranking. Então, o que eu quero pegar aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber as 3 maiores despesas da minha planilha de finanças pessoais. Então eu tenho aqui a categoria, onde eu tenho aqui as despesas e as receitas, e aqui eu tenho os valores das despesas e receitas. Então aqui eu tenho das receitas e aqui eu tenho das despesas. Então eu vou associar essa coluna de categoria com a coluna de despesas. E aí como que nós vamos fazer isso a princípio? Vamos, aqui como é uma tabela, ó, tá aqui design da tabela, mostrando que aqui é uma tabela, eu consigo criar uma tabela dinâmica a partir dessa tabela. Então, eu vou criar uma tabela dinâmica. O primeiro passo aqui. Então, eu vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica do intervalo, aí tabela 1, eu vou colocar em uma nova planilha. Beleza. Nessa tabela 1, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou selecionar a categoria e vou selecionar a despesa. Depois disso, eu tenho aqui a relação das categorias que tem na minha tabela e dos valores das despesas. Então eu vou vir aqui, configurações de campo de valor, formato de número, vou colocar como contábil, ok. Beleza, coloquei aqui em formato de número. Agora o que eu vou fazer aqui? Design da tabela, subtotal não mostrar, total geral desabilitado, e esse aqui em formato de layout do relatório, formato de tabela. Esse aqui é irrelevante. Beleza, agora o que eu vou fazer na minha tabela dinâmica das informações? Vou vir aqui, clicar com o botão direito, vou vir em filtro de valores, vou vir em 10 primeiros, vou clicar aqui. Eu quero saber os 3, né? Então, primeiros 3. E aí, eu vou colocar aqui por soma de despesas. Então, 3 primeiros itens por soma de despesa. Soma de despesa que é essa coluna aqui, que tem o valor das despesas. Agora sim, eu sei quais são os 3... Quer ver? Vou até colocar aqui, ó. Beleza, agora ficou na ordem aqui da soma da despesa do maior para o menor. Então agora eu já sei quais são os top 3 aqui, as top 3 despesas dessa tabela de dessa tabela aqui de finanças pessoais, né? Que no caso, lista de movimentos é essa daqui. Então nós temos aí, ó, do ano todinho. Então eu já sei agora quais são as top 3. Vou colocar aqui planilha 4, renomear dinâmicas. Ok. Beleza. Descobri quais são as top 3. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar essas top 3, vou até puxar para cá, neste gráfico aqui, ó, de ranking. Então, vou colocar a primeira aqui, a segunda aqui e a terceira aqui nesse local. Como que nós vamos fazer isso agora? Beleza. Então, show de bola. Primeira coisa, nós vamos... agora que nós já sabemos a categoria, nós vamos definir as imagens dessas categorias. Então, vamos pegar na internet aqui algumas imagens para definir nessas categorias aqui.
Baixei aqui algumas imagens para facilitar a nossa vida aqui e colocarmos aqui na nossa planilha. Então eu vou criar uma nova planilha aqui, uma nova aba. Eu vou renomear ela de imagem. Ok. Nessa de imagem aqui, ó, eu vou colocar, vou renomear esse aqui para ranking. Ok. Então nós temos a dinâmica, a imagem e o ranking. Beleza. Agora o seguinte. Pegamos aqui os top 3. Agora nós vamos vir aqui em imagem e agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o nome, das categorias. Então vem aqui, coloco ali o nome das categorias. Então aqui, ó, categoria imagem. Deixa eu dar uma nessa dinâmica aqui, vou colocar até o top 5, que aí fica melhor. Top 5. Gasolina e aluguel. Acrescentar mais esses dois aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. O nome tem que estar igualzinho. Beleza. Lanche, pensão, gasolina e aluguel. Beleza, agora vamos colocar as imagens aqui. Vou vir aqui em inserir imagens, colocar sobre a célula desse dispositivo. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl. Vou selecionar essa pasta aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V aqui no Excel. E aí eu seleciono essas imagens. Abrir. Vou colocar aqui beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar essas imagens aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou puxar aqui para 100 pixels. Não, que dificuldade. 100 pixels. E agora eu vou colocar essas imagens dentro aqui desses quadradinhos da célula, né? Aqui em formato quadrado. Então vou pegar aqui, vou colocar esse daqui, ó. Esse aqui, em primeiro lugar é esse. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem aqui. Eu acho que ela está muito pequena, 1,5 centímetros. Ok, 1,5. Depois supermercado, 4 não, 1,5 também. Vou colocar aqui 1,5. Todo mundo enquadrado certinho. E a pensão aqui também, mesma coisa, 1,5. Posso colocar dentro de um círculo para ficar mais bonitinho e tal? Posso, mas acho que eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, quadradinho. Aqui um círculo ficaria melhor, né? Dentro de um círculo. Vamos ver o que a gente pode fazer daqui a pouco. Então, beleza. Aí tem que colocar agora da gasolina e do aluguel. Tem um site que eu gosto de usar para baixar os ícones de forma gratuita. É esse aqui, ó. O Flection. Aí você digita aí Flection aí que ele já aparece. E aí eu vou baixar aqui algumas imagens aqui do aluguel. Então vou vir aqui, ó. Aluguel 64px. Free download. O download é gratuito. Colocou aqui aluguel, agora gasolina, mesma coisa. Vem pra cá, 64px. Free download. Beleza, gasolina. Agora vamos colocar aqui na planilha, mesma coisinha. Inserir imagem, colocar sobre a célula do dispositivo. E aí nós vamos pegar essa e essa, inserir aqui, diminuir elas aqui para 1,5, né, para ficar um padrão. Clica fora e aí pega
a imagem aqui da gasolina e a imagem do aluguel. Tranquilo? Vamos centralizar, colocou aqui, beleza. Show. Agora nós temos aqui as imagens e as categorias. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma formulazinha aqui para dar o nome dessas imagens. E aí tem que ter muita atenção, porque essa parte aqui que é onde que acontece a mágica, tá bom? Qual é a fórmula que nós vamos usar aqui para... Eu até separei a fórmula aqui, ó. Essa daqui. Índice e CORRESP. Então, vou explicar aqui como é que funciona essa fórmula e como é que nós vamos fazer para associar a fórmula à imagem. Então, eu vou vir aqui, vou utilizar essa fórmula. E o que essa fórmula vai fazer, ó? Essa daqui, ó. Quer ver, ó? Vou apagar. Essa fórmula aqui, ela vai corresponder a o melhor vendedor, tá bom? Que é esse vendedor aqui, lanche na rua. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Tô com a fórmula aqui e vou explicar ela para você aqui. Então, como é que funciona essa fórmula aqui? Não dá, não. Então, como é que funciona essa fórmula? Então, tem o índice aqui, imagem. Imagem, nesse caso aqui, é essa aba, essa planilha. Imagem de B2 até B5. Então, eu vou ajustar esse valor aqui. Não é B2, é B3 até B7. B3 até B7. Então, agora aqui eu selecionei todas as imagens. Agora, o CORRESP, o valor procurado. Qual que é o valor procurado? Nesse caso aqui, eu vou pegar o valor que corresponde a dinâmicas, o primeiro lugar, que é lanche na rua. Vou dar um F4, travei a célula. Depois, eu vou voltar para cá. Deu errado aqui. Vou apagar aqui. CORRESP. Qual que é o valor procurado? O valor procurado é esse aqui, ó. Dinâmicas, F4. Agora, na matriz procurada, aí sim eu vou vir para cá e vou selecionar aqui, ó, a matriz procurada. Qual que é a matriz procurada aqui? É imagem, que é o nome da minha. E aí eu vou pegar aqui, ó, do A2 até o A5, não, vai ser do A3, que corresponde a esse valor aqui, até o A5. Então, vou vir aqui, eu vou até apagar aqui só para você entender com mais detalhe. A3 até o A7. E aí, eu vou colocar aqui o 0. Correspondência, tipo de correspondência, o 0 significa correspondência exata. Só que eu não vou pegar essa fórmula e colocar aqui numa célula aleatória. Eu vou dar selecionar, Ctrl X. Agora, eu vou vir aqui, ó, em fórmulas e vou colocar o gerenciador de nomes. E aí eu vou colocar um novo gerenciador de nomes. Qual vai ser o nome? Vou colocar aqui, ó, primeiro lugar 1. E aí refere-se ao que? Aí agora eu vou colocar essa fórmula aqui, essa formulazinha que nós criamos. Ctrl V, que é a fórmula lá do índice e do CORRESP, que vai indicar aquela imagem. Então eu vou dar um OK. OK, fechar. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa imagem aqui, ó, do supermercado, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no ranking e vou colar ela, Ctrl V. E aí essa imagem aqui, ó, trazer para frente. Beleza. Essa imagem aqui, ela corresponde ao primeiro lugar. Então sempre que for em primeiro lugar, vai ser essa imagem. Aí eu vou
selecionar a imagem aqui, ó, e vou colocar a imagem primeiro lugar e vou dar um enter. Tô dando referência inválida. Primeiro lugar, enter. Beleza, aí depois eu seguro aqui, ó, e aí eu puxo, coloco igual. Ó, perceba aqui que já vai aparecer o nome aqui do nome que nós cadastramos lá, primeiro lugar. Então dou um enter e aí ele automaticamente altera a imagem aqui para a imagem que está lá em primeiro lugar. Aqui, ó, eu vou vir aqui, vou tirar a linha de grade, ó, exibir linha de grade, beleza, e aí já vai sumir aqui o negócio, aí vai ficar em primeiro lugar aqui no caso aqui, esse daqui, lanche na rua, ficou em primeiro lugar, a categoria lanche na rua. Beleza, agora como nós vamos fazer o segundo e o terceiro lugar? Nós vamos repetir o mesmo processo. Então o que eu vou fazer aqui para agilizar o processo? Então eu vou vir aqui, ó, em revisão não, fórmulas, vou vir aqui, gerenciador de nomes, vou pegar o primeiro lugar e vou copiar toda essa nossa fórmula, vou fechar e agora eu vou criar um novo nome que vai ser, eu vou vir aqui, ó, e vou me atentar a esse detalhe, ó. O que vai mudar o primeiro lugar do segundo lugar aqui, ó, o primeiro lugar é A4, o segundo lugar é A5. Então eu vou vir aqui no gerenciador de nomes e vou novo nome e aí eu vou colocar o nome de segundo lugar. E aí eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl V e aí, ó, aqui na parte de Corresp eu vou mudar de A4 para A5 e dou um OK. Beleza, fechar. Vem aqui, pega a imagem, vou pegar essa daqui, puxo aqui para o ranking, dou um Ctrl V e eu vou renomear essa imagem aqui. Então vou pegar ela aqui, ó, e com ela selecionada, vou apertar igual e aí, ó, segundo lugar, dou um clique duplo e dou enter. Aí ela já altera para a imagem que está em segundo lugar. Tranquilo? Agora nós vamos pegar e fazer do terceiro lugar. Terceiro lugar, mesmo esqueminha. Como que eu vou fazer aqui? Vou fazer do zero aqui para você entender 100%. Então, vou pegar aquela fórmula. Ó, vou dar um Ctrl V aqui. Ixi, não dá para dar não. Porque eu peguei aqui. Então, vou pegar a fórmula aqui do primeiro lugar, vou dar um Ctrl C e vou fechar e vou dar um Ctrl V aqui e te explicar o porquê que a fórmula ela funciona desse jeito. Então tranquilo, aqui ó, igual índice imagem do B3 até o B7. Então B3 aqui ó, B3 até o B7. Essa daqui está relacionada a essas imagens aqui que estão selecionadas. Depois ponto e vírgula, Corresp, dinâmica A4. Dinâmica A4 lá é o local onde que eu estou procurando a categoria. E aqui, ó, a matriz procurada é aqui a categoria já cadastrada aqui da imagem. E o 0 aqui corresponde à correspondência exata. Então essa é a fórmula. Como eu estou procurando o terceiro lugar lá, não vai ser aqui a dinâmica A4. Vou dar um Ctrl X aqui. E vamos ver aqui, vai ser o terceiro lugar aqui, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar vai ser a dinâmica A6, que corresponde ao terceiro lugar. Então, vamos lá colocar na fórmula. Vem aqui, ó, gerenciador de nomes, novo, ó, terceiro lugar, 3. E aqui refere-se a quem? Ctrl V. E aí eu tenho que alterar aqui, ó. Terceiro lugar é quem? Dinâmica A6.
Então, beleza. Agora sim, tudo 100%. Dou um OK. Fechar. Agora eu venho, pego a imagem, Ctrl C e coloco ela aqui. Ctrl V. Beleza. Nessa imagem selecionada, eu vou dar um igual e vou buscar o terceiro lugar. Terceiro lugar 3. Dou um clique duplo, ele vem para cá e dou um Enter. Aí ele já muda aqui para o terceiro lugar. Tranquilo? Como que eu faço agora para colocar dinamicidade nesse ranking? Então, venho aqui na dinâmica, vou vir aqui, vou criar análise da tabela dinâmica, inserir uma segmentação de dados. Então, vou colocar aqui, ó, ano e meses. OK. Show. Agora eu tenho uma tabela, uma segmentação de dados aqui de anos e meses. Dou um Ctrl X, venho aqui para o ranking, agora Ctrl V. Com essa segmentação de dados, o que vai acontecer? Quando eu altero o ano aqui, essa tabela dinâmica aqui, ó, essa tabela dinâmica, ela muda. Então, por exemplo, se eu colocar o mês de fevereiro, não mudou porque aqui continua as mesmas categorias. Eu tenho que arrumar um jeito de uma dessas duas categorias serem maiores que essas daqui para passar para lá. Então vamos ver aqui se tem algum mês aonde teve essa. Aqui consegui. Pá, abril. Abril eu tive um gasto de gasolina maior. Então aqui, ó, em abril mudou aqui a posição, tá vendo? Lanche da rua, supermercado, e a gasolina aqui ela veio para um valor maior do que a pensão no caso aqui. Tranquilo? Então, essa daqui é a forma de colocar dinamicidade no nosso ranking. Se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixa aí nos comentários. Pode ser feito também para vendedor, da mesma forma, e categorias e por aí vai. Tranquilo? Se quiser deixar alguma sugestão de conteúdo, só deixa aí nos comentários também. Valeu, obrigado e fui!